Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Profeta Bora com mais um vídeo para edificar as nossas vidas, uma mensagem de Deus para o seu coração. E o tema de hoje será a restauração da Igreja 2, com o tema lá em base Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Mas antes de eu começar, vai dando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que mais pessoas possam estar participando desse conteúdo. No nome do Senhor Jesus, amém. Então lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, deixa eu passar aqui, capítulo 2, nós temos o comportamento da igreja primitiva. Esse comportamento, ele era agradável a Deus. Então diz o texto lá em Atos capítulo 2, no versículo 42 em diante: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você vê que o comportamento da igreja primitiva era uma comunhão plena. Então eles saíam e faziam refeições em casa, repartiam o pão, vendiam e acrescentavam ao que faltava, e tudo lhes era comum, como diz o texto em Atos também do Apóstolo, que o Espírito Santo cooperava em tudo, ou seja, era agradável a Deus. Sei que muitos não entendem ainda, e estão sem querer imaginar o que tem para acontecer. Quando a gente fala em restauração da igreja, talvez as pessoas falam assim: como vai restaurar a igreja? Como na época moderna as coisas poderão de repente ser semelhante àquilo que aconteceu lá no passado? Mas a própria palavra de Deus, ela diz que isto vai acontecer. Então o nosso Deus tem poder, autoridade e ciência em todas as coisas. Na verdade, nós costumamos dizer que Deus já viveu tudo isso, e Ele escreveu a palavra dele de trás para frente. A verdade seria de frente para trás, porque Ele pegou lá o fim e trouxe, dando dicas para que chegássemos ao fim. Vamos lá, em Amós. Então eu vou estar dando uma reforçada daquilo que eu preguei no outro vídeo, porque eu tenho certeza que muitos não entenderam como deve ser entendido. Então tá lá em Amós no 5, Amós capítulo 5, versículo 2. Então a palavra de Deus está dizendo assim, ó: caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está a sua terra, e não há quem a levante. Sabe o que Deus está dizendo assim? Ele está afirmando que a igreja pura, agradável a Ele,
dentro dos preceitos dele, seguidora do seu projeto de salvação, projeto instituído por quem? Pelo Filho e reforçado pelos apóstolos. Não vai mais à frente, ou seja, ele diz, caiu a virgem, não é mais virgem, não é mais pura diante de Deus. Quando o profeta fala isso, as pessoas se escandalizam, porque elas estão bem apoiadas na sua religião, mas é a verdade vai acontecer. Por que eu estou pregando hoje isso para vocês? Quando eu estiver na estrada fazendo esse trabalho, vocês mesmo aí não poderão dizer que o profeta não disse. Isso para que o profeta não venha ter honra nem glória nisso. Toda honra, toda glória será dada a Deus no seu Filho Jesus, através do seu Filho, porque Ele que tem me levado a fazer essas declarações. E que essas multidões de igrejas, que essas pessoas passarão por uma peneira. Você vê essa multidão que em relação ao mundo é pouca, mas para Deus é muita ainda, porque não tem qualidade para Ele, não tem qualidade. Passarão por uma peneira semelhante ao texto no versículo 3. Você vê que eu estou ainda destrinchando, revelando, o que Deus tem para a gente dentro desse capítulo 5 de Amós. Então lá, porque assim diz o Senhor no versículo 3: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. A casa de Israel, no sentido aqui, é a igreja, na presença de Deus. Então, se a gente for olhar, ele vai catar do meio da igreja, ainda antes do arrebatamento, os seus 10%. Mas aí, profeta, os outros, as outras pessoas, elas vão estar como que se tivesse agradando a Deus, mais longe da presença de Deus. Por quê? Porque nasceram da religião, não nasceram de Deus. Então, onde tem 100, ficará, onde tem 1000, ficará 100. Aonde tem 100, ficará 10%, a primícia. Esses 10%, eles ficarão na presença de Deus, ficarão nos seus cuidados. Ou seja, aquilo que existia lá para a igreja primitiva voltará a acontecer. O que acontecia com a igreja primitiva? O Espírito Santo cooperava em tudo. Sabe o que ele está dizendo? A presença de Deus era notória. A ação de Deus era notória. Todo instante se via a presença de Deus, a ação de Deus. O Consolador estava no meio deles. É por isso que ele fala lá em Amós capítulo 9, no versículo 11, se eu não estou enganado, que ele vai restaurar o tabernáculo de Davi da antigamente. Ou seja, ele vai restaurar o modelo da igreja primitiva. Porque, como eu já disse antes, Deus não vai voltar a sacrificar animais. Entendeu? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito para isso. Então as pessoas, elas desfilarão com pose de crente. Na verdade, a gente já está vendo isso. As pessoas se desfilam para cima e para baixo, prosperam, influenciam aí a todo instante com pose de santo diante de Deus, mas já caíram de hoje, já caíram há muito tempo. Infelizmente,
espiritualmente já estão mortos, ou seja, só que esses são pessoas que prosperaram, que estão influenciando porque prosperou. Porque quando você vai falar com alguém que ele tem aí 10, 20, 30, 100 mil igrejas, e ele fala para você: meu amigo, Deus é comigo, o que Deus tem feito por você? Não adianta. Não adianta alguém bater na porta dele e dizer: eu vou te alertar, que ele não vai dar ouvido, ele não vai receber. Por quê? Porque ele se acha o mais santo dos santos. Mas para Deus, muitos já morreram de hoje. Já passou do tempo, já estão podres, né? Podres diante de Deus. No versículo 4 e 5, ainda de Amós capítulo 5, ele está dizendo que se me buscar isso sem os grilhões da religião, sem a norma estabelecida pela religião, vai ser salvo. Então vamos olhar lá no capítulo, no versículo 4 e 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e viverei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Então, o que acontece? As pessoas, muitos que estão acordando, estão indo para outros lugares, mas o sistema religioso está impregnado em todas, porque não é isto que Deus veio trazer através de seu Filho. Não foi religião, foi vida em Deus. No partir do pão, você vê que a ceia era feita nas casas, se comiam. Até essa questão de ceia é complicado, mas eu não vou estar falando disso agora. Para vocês verem que a ceia descrita aqui, eles comiam pão, alimento, casa em casa. Não era um ritual. Não era um ritual. Verdade? No versículo 7, ele está falando com os pastores, apóstolos, sacerdotes e por aí vai, ao que estão à frente, guiando o povo dele. Que o povo é de quem? De Deus, né? As pessoas se acham de Deus. Então, quando ela aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, mediador entre o Pai e ele, a qual os perdoou dos seus pecados, apagou as suas transgressões, os fez uma nova criatura, ele passou a ser propriedade exclusiva de Deus. Então não é do pastor, não é da igreja A, não é da igreja B. Então no versículo 7 está falando com os pastores. Vamos dar uma olhadinha no versículo 7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Alosna é um fruto amargo. Você que transforma a justiça de Deus em algo, o juízo de Deus em algo pesado, algo amargo. É você que está fazendo amargo, não é Deus. E ele está dizendo: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Lá no 8º ele diz: procurai o que faz o 7 estrelo e o Orião, e torna densa trevas em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Ele está dizendo: meu amigo, volte a fazer o que ele mandou você fazer.
Eu sei que a igreja está acoplada, está encaixada com um sistema religioso. Como diz o sistema político, ele gosta da igreja. Ele gosta da igreja. Satanás também, ele gosta da igreja. O diabo, ele gosta da igreja. O inimigo, ele gosta da igreja. Ele está gostando mais ainda. Você vê que certos canais aí estão até promovendo os eventos gospel. Mas não é porque eles estão falindo não, porque eles não estão falindo não. É porque o inimigo já entrou na igreja. E não é de hoje. Está pregando nos altares da igreja. Está iludindo as pessoas com emoção. Nosso Deus é um Deus de guerra, Deus de justiça. Se você não vê justiça acontecer, Deus não está nesse negócio. E as pessoas estão embriagadas na religião. E as igrejas estão promovendo coisas boas. Está preparando o ambiente para ser mais agradável possível. Estão procurando pregações mais interessantes, ainda que os temas são os mesmos, mas mais interessantes para envolver as pessoas, para poder tirar o melhor dela. Então, eu já falei sobre isso, vocês sabem o meu posicionamento, e muitos vão deixar de ouvir, por quê? Porque não querem mudar seu pensamento, não tem coragem. Sabe por que não tem coragem? Porque nasceram da religião, não conseguem andar sozinha, não conseguem andar com Deus. Se não tiver uma orientação de um coach, de um personal da religião para ajeitar ela não anda. Ela não sabe, ela não se desenvolve com Deus, ela não consegue ouvir nem fazer algo ela e Deus, porque nasceram da religião. Então Deus tem cobrado a esses homens, e Ele diz: vós que convertei as leis em regras e frutos amargos, desprezando a justiça e os conselhos de Deus. E Ele adverte: me busque. Ele está falando os pastores, porque é deles que deveriam sair a essência para que as ovelhas estivessem bem nutridas, bem alimentadas, preparadas para a vinda de Cristo, coisa que não estão. Eu já mostrei nas pregações, se vocês olharem desde a primeira pregação, alinhamento da igreja até hoje, não estão prontos. Não estão prontos para ser arrebatados. E eu vejo muita gente dizendo: não vejo a hora de Jesus Cristo vir. Jesus Cristo vir. Mas vai ser ruim. Se Ele vier hoje, vai ser horrível. Vai ser horrível. Aí as pessoas falam: não, Deus está no coração. Deus está no coração. Deus está na transformação, na preparação, para que você herde o reino do céu. Vou dizer mais: se você não nascer de Deus, você não herda o reino do céu. É nascer de Deus, na transformação interior, que nem você mesmo consegue voltar ao que você era antes, porque mudou a sua natureza. Mudou a sua natureza. Não é religião. Religião você frequenta 50 anos da sua vida, pertinho de morrer, você desvia. Quantos estão fazendo isso? Quantos estão próximos de morrer desviando? Porque nasceram da religião. Quantos frequentaram a religião tantos anos, hoje em dia não querem nem saber? Por quê? Porque era um bom clube. Era um local que era agradável, assim como um clube tem sido. Porém, com uma consciência, um agravante terrível diante de Deus. Por quê? Porque você não é mais inocente. Porque você, queira ou não, distorcidamente ou não, aprendeu da palavra. E Deus, Ele zela pela sua palavra. O céu e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar.
No versículo 10 e 11, fala o que os condena diante dele. Você vê que, se você for olhar o livro, o Velho Testamento, lá o profeta menor Amós, você vai ver uma situação, uma guerra. Mas as coisas, elas se repetem. As coisas, elas se repetem no mundo espiritual e se materializa nos tempos em que as pessoas estão. Então as coisas estão materializando no nosso tempo. Quem tem olhos para ver, que veja. Mas se estiver embriagado na religião, você vai desprezar, você vai correr. Versículo 10 e 11. Como eu disse, aborrecei na porta aos que vos repreende e abominais os que falam sinceramente. Vocês não gostam, nem os que estão à frente, nem as ovelhas dele. Por quê? Porque estão embriagadas na fala, no projeto linguístico que ele criou para dominar. Então não adianta o profeta chegar para vocês e dizer: Deus está condenando, que você não vai enxergar. Eu não estou fazendo uma explanação para você correr da igreja. Eu estou fazendo uma explanação para que, quando as coisas estiverem acontecendo, você possa enxergar. É diferente. Não estou mandando ninguém. Tem coisas que você tem que sair mesmo, que é aberrante. É esquisito demais. É cabresto demais que se coloca nas ovelhas. Mas a verdade é que as pessoas gostam, porque elas receberam alguma coisa, o fruto da fé. Sabe o que é o conceito de fé? Na minha visão, biblicamente falando, é a certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Na minha convicção, a fé é um instrumento em que Deus, ele não pode deixar de atender. Então você bota fé, você é envolvida, coloca uma fé e acaba Deus permitindo que você receba. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível impedir que Deus abençoe. Mas não significa que você está no lugar certo. E o inimigo tem feito muitas artes, tem feito muitas mímicas, muitas mágicas aí no meio da igreja. E tem prendido as pessoas pelo coração, no sentido de consideração. Mas eu vou dizer para vocês, vocês não têm que considerar a igreja, vocês têm que considerar Deus. Porque se você reconhece que a bênção vem de Deus, então considerem a Deus, não o local. Quando vocês consideram a Deus, vocês podem considerar o local. Se o local que você está é dentro das normas de Deus, é diferente. Eu vejo as pessoas presas a uma bênção, a algo que aconteceu, um milagre que aconteceu, que muitas das vezes não se tem nem certeza se veio de Deus. Porque tem muita igreja por aí que tem muitos milagres, mas será que Deus está contribuindo com aquilo? Eu tenho minhas dúvidas. Mas quem é que tem feito esses milagres? No nome de Deus. Porque o inimigo, ele não tem vergonha. Ele não se incomoda se você fala de Deus.
E ele se incomoda é quando você está fazendo a vontade de Deus. Ele não se incomoda de você falar de Deus. Em nenhum lugar que você for aí, que você considere de Deus ou não, você pode falar de Deus. Você vai num show secular e canta uma música gospel, todo mundo gosta. O inimigo não se importa com isso. Não se importa se você fala de Deus. Ele se importa quando você segue a vontade de Deus. Aí ele se importa. Então a gente vê emoção. Uma vez Deus mostrou na palavra para mim que esse povo fica chorando, se emocionando, achando que me comove. Nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus de justiça, é um Deus que não se deixa levar para a emoção. Essa que é a verdade. Então ele fala, Deus está condenando, porque, portanto, visto que pisais o pobre, ainda está reclamando com os pastores, né? E deles exigis tributo. É o próprio Deus que fala. Mas é o próprio Deus, está escrito na palavra de Deus. Portanto, visto que pisais o pobre, no versículo 11 de Amós capítulo 5, e dele exigis tributos de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado. Ou seja, você cobra tributo, com isso se enriquece, e você não divide o espaço com eles. Pastores, líderes por aí andando com carro blindado e você andando de bicicleta. É Deus que tem que te abençoar. Carros e mais carros, você com um carrinho passando sufoco para pagar um financiamento. Não é assim? Que é o pobre que diz que está abençoado. Então ele diz, vai chegar a hora desse entendimento. Ele vai mais. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedra lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, ou seja, do seu recurso, da sua prosperidade. Deus gostaria que as suas ovelhas, viu, pastores e companhia, participasse disso. Não é ele que tem que bancar, não é ele que tem que fazer, não. Ele usa você. Aqui o texto bíblico para esses pastores aí, lamento decepcionar vocês, mas é a verdade. Não estou aqui para agradar ninguém, só a Deus. Aí, se possível for, agrado vocês. Primeiro a Deus. É por isso que muitos caem na fé, porque quer agradar o homem e depois a Deus. Primeiro se agrada a Deus e depois ao homem se der. Lá no versículo 12 ele diz: porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitai os necessitados na sua porta. Então, as pessoas, muitos são agradecidos a esses pastores, esses homens que se dizem de Deus, não é? Não são agradecidos? Muita gente bota o cidadão recebe com decorações das trevas, mas o povo diz, mas é homem de Deus, é Deus que vai julgar, sabe? Porque estão embriagados. Na onde? Na religião, não importa. O bispo fulano de tal, o arcebispo não sei do que, as pessoas estão aí, é com Deus, é ele Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Nem com eles andeis. Tá vendo aí? Despreza o conselho de quem? De Deus. Desprezam o conselho de Deus porque nasceram na igreja, não nasceram de Deus. Ele diz, tem mais, as ovelhas que
continuarão contigo, preste atenção, ovelhas, visto que a sentença vinda sobre vós não é de morte física, ou seja, não vai exterminar, mas Deus vai deixar bem claro quem é dele e quem não é. Mas das pessoas, como hoje em outras religiões que você, crente, sabe, porque minha pregação é diretamente com crente, com protestante, sabe que as outras estão já erradas, mas continuam crendo que estão certas. Assim serão vocês, assim é vocês diante de Deus. Então ele está dizendo, as ovelhas que continuarão contigo, visto que a sentença vinda sobre vós não é de morte física, estarão mortas igualmente a ti diante de Deus. Diante de Deus. Para concluir, irmãos, igrejas do Senhor Jesus, sei que é difícil enxergar neste momento com clareza o que Deus vai fazer. Mas uma coisa você pode fazer: não se deixar se vender por ambientes agradados, por bênçãos recebidas, por gentilezas humanas. Não se venda. O diabo ele gosta disso, desse sentimento patriótico. Esse sentimento é que faz com que ele domine a emoção. Isso faz com que ele domine você, que tem dominado o povo de Deus quase na totalidade. Se atentam à palavra de Deus, coisas que as rejeitam, ou que usam, ou que lhes trazem benefícios, não fazendo semelhança do Filho de Deus, e para se favorecerem usando a igreja, Deus vai restaurar a igreja primitiva. E essas pessoas, esses líderes, não farão parte, se escandalizarão, pois a igreja primitiva foi o único sistema, digamos assim, religioso que agradou a Deus, e Ele tornará a restaurar antes da sua vinda. Ore em secreto ao Criador, peça sabedoria e discernimento, pois vai precisar para se livrar e enxergar a oportunidade que vos serão dadas, e que milhões não vão enxergar e vai morrer diante de Deus, morrer definitivamente diante de Deus. No capítulo 9 de Amós fala sobre a restauração, no versículo 11 de Amós: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei eu, como fora os dias da antiguidade. Então Deus vai trazer novamente aquele ambiente. Deus vai trazer de volta aquele ambiente. Que ambiente é esse, profeta? De justiça, de misericórdia e de fidelidade, acima de tudo, a Deus. Mas um povo religioso, um povo impuro, não vai conseguir alcançar, enxergar essa graça. Infelizmente, Deus vai estar separando, e assim que todo o mundo tiver dentro desse projeto, 10% dos que existem estiver dentro desse projeto, aí
virá o fim. Aí sim virá o fim. E todas as coisas passarão. Amém? Espero que Deus possa ter aberto os seus olhos enquanto há tempo. Eu sempre falo para Deus, Deus, tem pessoas morrendo a todo instante, mas o tempo é de Deus. Imagina a agonia que eu sinto. Eu posso imaginar a agonia que o Senhor Jesus Cristo tinha ali com 30 anos, visto que nesse meio tempo passaram muitos Messias e ele era o Messias, estava ali. Imagine a agonia que ele deve ter sentido. Eu sinto isso em ver que as pessoas estão descidas à sepultura, indo para o inferno, achando que estão no reino do céu. Então eu sinto essa agonia. Pode ter certeza, eu sinto. E eu tenho outro vídeo importante, bombástico, que estarei lançando no próximo vídeo. Talvez tenha mais um ainda de esclarecimento da igreja, mas vou lançar um bombástico, que o inimigo, ele está preparando uma bomba para matar a humanidade, para exterminar a humanidade. E eu vou provar para vocês isso. Talvez muitos que estão desse lado aí já sabem disso. O tal do G30, do projeto FEMA e outras coisas mais. Estão se preparando para ser senhor do mundo. Eles dão o nome de arrebatamento. Só que eles vão se esconder em... Como é que chama esse negócio lá que tem debaixo do chão? Me fugiu o nome agora, né? Debaixo das montanhas, como diz a Bíblia, né? Lá. E eles vão estar se escondendo lá, depois que lançarem a desgraça na terra, depois voltar usando os seus humanoides, seus robôs. O negócio é feio e eu vou mostrar para você. Se ligue no canal, fique ligado nas informações, que eu tenho mais coisas bombásticas para você. Que Deus possa estar abençoando a nós todos e abrindo os olhos de cada um. No nome do Senhor Jesus, amém.